O suave alvorecer desvela um novo dia, trazendo consigo a promessa de renovação para a alma e a oportunidade sublime de aprofundar a comunhão com o divino. Neste instante sagrado, mergulhamos na poderosa e eterna promessa do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo é um refúgio de proteção celestial para todos aqueles que depositam sua confiança inabalável no Senhor. Permita que a paz que transcende todo entendimento e a fortaleza que emana do Altíssimo preencham cada recanto do seu ser, desde o primeiro raio de sol que beija o horizonte. Na quietude que precede o burburinho do mundo, antes que as preocupações do cotidiano se instalem, elevamos nossos corações em uma prece matinal. É um convite à alma para se aquietar, para se sintonizar com a melodia da graça divina e para sentir a presença amorosa que nos envolve. O Salmo 91, em sua essência, é um cântico de segurança, uma declaração de fé que ressoa através dos séculos, oferecendo consolo e esperança a cada coração que o acolhe. Ele nos lembra que, em meio às incertezas da vida, existe um abrigo seguro, uma sombra protetora sob as asas do Onipotente. Ao abrir os olhos para a luz que renasce, somos convidados a contemplar a magnitude do amor que nos guarda. A cada respiração, a cada batida do coração, somos lembrados da fidelidade inabalável daquele que nos criou. Esta manhã, mais do que em qualquer outra, é um lembrete de que não estamos sós. Há uma força maior, uma sabedoria infinita, um amor que tudo abrange, guiando nossos passos e protegendo-nos de todo mal. É a certeza de que, ao habitarmos no esconderijo do Altíssimo, sob a sombra do Onipotente, encontramos a verdadeira paz e a segurança que a alma tanto anseia. O Salmo 91, em sua plenitude, é um bálsamo para a alma, uma melodia de esperança que ecoa em nossos corações. Ele nos convida a declarar com fé inabalável: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Com estas palavras, proclamamos nossa dependência total do Criador, reconhecendo que nele reside toda a nossa esperança e segurança. É uma entrega profunda, um abandono confiante nas mãos daquele que tudo pode, que tudo vê e que tudo sustenta. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Com suas penas te cobrirá e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Esta é a promessa que se desdobra diante de nós, uma tapeçaria divina tecida com fios de amor, proteção e fidelidade. Cada verso é um convite à confiança, um lembrete de que, em cada passo da jornada, somos guardados por uma força que transcende a compreensão humana. Não há escuridão que possa nos envolver, nem perigo que possa nos atingir quando a nossa morada está firmada no Altíssimo. A verdade do Senhor é o nosso escudo, a sua fidelidade, a nossa fortaleza. Em cada amanhecer, somos convidados a abraçar esta verdade, a vivê-la em sua plenitude e a permitir que ela transforme cada aspecto do nosso ser. Neste novo amanhecer, elevamos nossa voz em gratidão, reconhecendo que o Pai Celestial é o nosso refúgio inabalável e a nossa fortaleza inesgotável. Na quietude desta manhã, antes que o mundo se encha de ruídos e preocupações, desejamos separar este momento para buscá-lo com todo o nosso coração. Ansiamos por iniciar este dia sob o seu abrigo, sentindo o calor da sua presença e a segurança do seu amor que nos envolve. É um momento de entrega, de rendição, de permitir que a sua vontade se manifeste em cada área da nossa vida. Ao proclamar o Salmo 91, declaramos com convicção que a nossa vida está inteiramente em suas mãos. Acreditamos em cada palavra desta promessa divina e a tornamos parte integrante do nosso ser. Refugiamo-nos sob a sua sombra, confiando plenamente que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do seu cuidado amoroso. Neste dia que se inicia, depositamos em suas mãos todas as nossas cargas, nossos pensamentos mais profundos e todos os nossos planos, pois sabemos que somente o Senhor pode nos guiar pelo caminho reto e perfeito. Ele é o nosso guia, o nosso farol, a nossa bússola em meio às tempestades da vida. Ó Deus Altíssimo, Tu és o nosso escudo e o nosso defensor. Assim como um pai amoroso protege seus filhos com zelo e dedicação, Tu nos cobres com o Teu amor incondicional e nos guardas de todo mal. Não há perigo, enfermidade ou aflição que possa tocar a nossa vida sem que primeiro passe pelas Suas mãos soberanas. Em Ti encontramos descanso para a alma cansada, e em Ti encontramos a paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não depende das circunstâncias, mas que flui da certeza da Sua presença constante em nosso meio. Senhor, assim como o salmista, proclamamos com fé inabalável: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Desejamos habitar em Sua presença, morar sob a Sua sombra e caminhar a cada passo, guiados pela Sua luz resplandecente. Que este dia seja uma oportunidade ímpar para nos aproximarmos ainda mais de Ti, para fortalecer a nossa fé e para experimentar a plenitude do Seu amor que nos preenche por completo. Que cada momento seja um testemunho vivo da Sua bondade e fidelidade em nossa jornada. Pai, ao levantar os nossos olhos para o céu, reconhecemos que o nosso socorro provém unicamente de Ti.
Não confiamos em nossa própria força, nem dependemos dos nossos próprios recursos limitados, mas descansamos plenamente no seu poder ilimitado e na sua fidelidade inabalável. Neste momento de oração, abrimos o nosso coração diante de Ti e o convidamos a tomar o controle absoluto de cada área da nossa vida. Que a Sua vontade seja feita em nós, assim como é feita nos céus. Graças, Senhor, porque nos permite despertar neste novo dia com a certeza inabalável de que não estamos sós. Graças porque o seu amor nos envolve desde a manhã até a noite, em cada instante, em cada respiração. Podemos sentir a sua presença constante, a sua mão que nos guia, o seu abraço que nos conforta. Hoje, Senhor, entregamos este dia em suas mãos. Dirija os nossos passos, guarde os nossos pensamentos e preencha a nossa vida com a sua paz que acalma a alma. Que em cada palavra que proferirmos, em cada ação que realizarmos, possamos refletir o seu amor e a sua graça que nos transformam. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da sua bondade e da sua fidelidade para com todos que nos cercam. Senhor, enquanto nos preparamos para enfrentar os desafios deste dia, declaramos com ousadia que nenhum mal poderá nos tocar, pois Tu és o nosso protetor. Nenhuma sombra de temor poderá nos aprisionar, pois a Sua luz ilumina o nosso caminho. Nenhuma aflição poderá nos derrubar, pois a Sua graça nos sustenta e nos fortalece. Hoje escolhemos confiar em Ti. Escolhemos caminhar sob o seu abrigo e escolhemos viver na plenitude do seu amor que nos liberta. Graças, Pai, porque sabemos que nos ouves. Graças porque a sua presença é real em nossa vida. Graças porque, ao iniciar este dia em oração, podemos sentir a sua paz preenchendo cada recanto do nosso ser, acalmando a nossa alma e renovando as nossas forças. Pai Celestial, ao despertar e contemplar a beleza de um novo dia, o nosso coração transborda de gratidão, pois sabemos que a Sua presença está conosco em cada momento. Antes mesmo que o sol ilumine completamente a terra, a Sua luz já brilha em nossa vida, dissipando as trevas e trazendo esperança. Neste momento de oração, desejamos nos deter e reconhecer que tudo o que somos e tudo o que temos provém unicamente de Ti. Somos gratos por cada bênção, por cada provisão, por cada demonstração do Seu amor incondicional. Senhor, aproximamo-nos de Ti com um coração humilde, reconhecendo que, sem o Seu amor e a Sua graça, a nossa vida estaria vazia e sem sentido. Tu és o Deus eterno, aquele que sustenta o universo com o poder da Sua palavra. Tu és o Criador dos céus e da terra, mas também o Pai amoroso que cuida de cada um dos seus filhos com ternura infinita. Hoje, refugiamo-nos em Ti, pois sabemos que és o nosso abrigo e o nosso protetor. Como diz o Salmo 91, sob as Suas asas encontramos segurança e podemos caminhar com confiança, pois Tu estás ao nosso lado em cada passo da jornada. Quando o medo tenta tocar o nosso coração, lembramos que a Sua fidelidade é o nosso escudo e o nosso refúgio inabalável. Não há nada neste mundo que possa nos separar do Seu amor, que tudo vence. Senhor, quando olhamos ao nosso redor e contemplamos a majestade da Sua criação, percebemos quão grande e maravilhoso Tu és. A brisa suave que acaricia o nosso rosto, o canto melodioso dos pássaros, o brilho dourado do sol ao amanhecer, tudo nos fala da Sua glória e da Sua bondade sem limites. Se Tu cuidas de cada detalhe da natureza com tanto esmero, quanto mais cuidarás de nós, Seus filhos amados. Se alimentas os pássaros e vestes os campos com tanta beleza, sabemos que também suprirás cada uma das nossas necessidades, de acordo com as Suas riquezas em glória. Tu, ó Deus, não és apenas poderoso, mas também próximo.
Não és um Deus distante ou indiferente, mas um Pai que ouve as nossas súplicas, que se preocupa com as nossas dores e que age em favor dos seus filhos. O seu amor nos envolve, a sua presença nos fortalece e a sua paz nos sustenta em meio às tribulações. Pai, neste dia, desejamos caminhar com a certeza inabalável de que estás conosco em cada passo que damos. Não importa quão grandes sejam os desafios que se apresentem, tu nos sustentarás com a sua mão poderosa. Não importa quão incerto seja o caminho, tu nos guiarás com a sua luz. Não importa quão forte sopre o vento, tu serás o nosso refúgio seguro, a nossa rocha inabalável. Aferramo-nos à sua promessa, aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que maravilhoso é saber que envias os seus anjos para nos proteger. Não caminhamos sozinhos, pois a sua presença vai adiante de nós, abrindo caminhos, afastando perigos e assegurando os nossos passos. Hoje, Senhor, escolhemos confiar na sua bondade. Não nos deixaremos dominar pela ansiedade nem pela preocupação, pois sabemos que tu cuidas de nós com amor e zelo. Cada problema, cada carga, cada temor, nós os colocamos em suas mãos, sabendo que tu és fiel para nos sustentar e nos livrar de todo mal. Graças, Pai, porque em ti encontramos descanso para a nossa alma. Graças porque o seu amor nos rodeia como um escudo protetor. Graças porque a cada dia, ao despertar, podemos recordar que somos seus filhos amados e que nada, absolutamente nada, pode nos arrebatar das suas mãos poderosas. Hoje escolhemos viver sob a sua sombra, confiando plenamente que a sua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. É uma vida de propósito, de paz, de alegria, vivida na plenitude da sua presença. Pai amado, neste novo dia que se inicia, desejamos nos deter por um momento e levantar a nossa voz em gratidão. Cada amanhecer é um presente precioso, uma nova oportunidade para viver em sua graça e caminhar em seus propósitos eternos. Hoje despertamos com um coração transbordando de gratidão, pois sabemos que tu, Senhor, nos sustentaste até aqui e continuarás a guiar os nossos passos com sabedoria e amor. Graças pela vida, pelo alento que nos concedes, pela força para continuar a jornada, mesmo diante dos desafios. Muitas vezes, damos por certo o milagre de despertar, mas hoje desejamos reconhecer que cada dia é um dom do seu amor incondicional. Senhor, não importa o que tenha acontecido ontem, pois a sua misericórdia se renova a cada manhã. Em ti encontramos novas oportunidades, novas forças e uma nova esperança que nos impulsiona a seguir em frente. Ao ler o Salmo 91, lembramos que tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza inabalável. Hoje, desejamos caminhar com a segurança de que, sem importar os desafios que enfrentemos, estamos sob o abrigo do Altíssimo. Não há temor que possa nos vencer quando a nossa confiança está posta em Ti. Não há angústia que possa nos dominar quando o Seu amor nos envolve por completo. Pai, neste dia, escolhemos olhar com os olhos da fé, em vez de nos queixarmos pelo que não temos. Desejamos agradecer por tudo o que nos concedeste, por cada bênção, por cada provisão. Em vez de nos preocuparmos com o futuro, escolhemos confiar que tu já o preparaste em cada detalhe. Em vez de nos focarmos nas dificuldades, desejamos fixar o nosso olhar na sua fidelidade que nunca falha. Hoje, decidimos viver em gratidão, pois sabemos que a gratidão transforma o nosso coração. Quando agradecemos, a nossa alma se enche de paz. Quando agradecemos, reconhecemos que tu és o nosso provedor, a fonte de toda a nossa suficiência. Quando agradecemos, renovamos a nossa confiança na sua fidelidade que nos sustenta. Senhor, graças porque tu cuidas de cada detalhe da nossa vida. Tu nos deste um teto, alimento,
pessoas que nos amam e, acima de tudo, a sua presença constante que nos conforta. Graças porque, mesmo nos momentos mais difíceis, tu sempre estiveste presente, nunca nos deixaste sozinhos, nunca nos abandonaste. Hoje, desejamos recordar todas as vezes em que nos resgataste, em que nos protegeste do perigo, em que nos consolaste na tristeza, em que nos guiaste quando não sabíamos o que fazer. Senhor, se tu foste fiel até agora, por que haveríamos de duvidar da sua bondade e do seu amor? Declaramos que este dia será um dia de bênção, não porque tudo será perfeito, mas porque tu estarás conosco em cada momento. Declaramos que cada situação que enfrentarmos será uma oportunidade para vermos a sua mão operando em nossa vida. Declaramos que caminharemos com paz, pois sabemos que estamos sob o seu cuidado amoroso. Pai, que a nossa gratidão não seja apenas de palavra, mas que se reflita em nossas ações, que possamos abençoar a outros, assim como tu nos abençoaste, que possamos compartilhar o seu amor, assim como tu nos amas, que possamos ser luz neste mundo, refletindo a sua bondade para todos que nos cercam. Graças, Senhor, porque hoje temos a oportunidade de fazer o bem, de semear esperança e de proclamar o seu nome. Graças porque em cada amanhecer tu nos lembras que o seu amor é eterno e que os seus planos para nós são bons e perfeitos. Hoje escolhemos confiar em ti, escolhemos viver com gratidão e escolhemos caminhar em sua paz, que excede todo o entendimento. É uma paz que nos guarda, que nos guia, que nos fortalece em cada passo da jornada. Que a sua presença seja a nossa maior alegria e a sua vontade, o nosso maior desejo. Senhor amado, ao meditar no Salmo 91, percebemos que a sua proteção tem sido uma constante na vida dos seus filhos ao longo de toda a história. Tu não apenas nos dás promessas em sua palavra, mas também nos mostras exemplos reais de pessoas que confiaram em ti e experimentaram a sua fidelidade de forma extraordinária. Assim como eles, hoje nos agarramos a esta verdade inabalável. Tu és o nosso refúgio, o nosso protetor e a nossa fortaleza em tempos de adversidade. Em ti encontramos segurança, paz e a certeza de que nunca seremos desamparados. Senhor, recordamos a história de Daniel, um homem que não comprometeu a sua fé, mesmo diante da ameaça iminente de morte. Quando foi lançado na cova dos leões, não sentiu temor, pois sabia que tu estavas com ele. Os homens haviam planejado a sua destruição, mas tu, ó Deus, fechaste a boca dos leões e o guardaste de todo o mal. Assim como protegeste a Daniel, sabemos que também nos guardas de todo o mal. Quando enfrentamos situações difíceis, quando o inimigo tenta nos fazer cair, quando o perigo nos rodeia, lembramos que tu és o nosso escudo e a nossa defesa. Não importa que desafio se apresente, a nossa confiança está firmada em ti. Se Daniel pôde dormir em paz, rodeado de leões, nós também podemos descansar, pois a nossa vida está em suas mãos soberanas. Senhor, também contemplamos o exemplo de Davi, que antes de se tornar rei, enfrentou inúmeras batalhas. Sendo apenas um jovem pastor, levantou-se contra um gigante com uma fé inabalável. Enquanto outros tremiam de medo, Davi proclamou com coragem: Tu vens contra mim com espada e com lança, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pai, desejamos ter a confiança de Davi. Desejamos lembrar que não importa quão grande seja o problema, tu és infinitamente maior. Não enfrentaremos as nossas lutas com as nossas próprias forças limitadas, mas com o poder do seu nome que tudo pode. Quando nos sentirmos pequenos diante dos desafios da vida, ajude-nos a recordar que a vitória não provém da força humana, mas unicamente de ti. Senhor, também recordamos a história de Elias,
um profeta que foi poderoso em feitos e milagres, mas que em um momento de desespero fugiu para o deserto e desejou a morte. Ele se sentiu exausto, sem forças para seguir adiante. Mas tu, em seu amor e misericórdia, não o deixaste cair na desesperança. Enviaste um anjo que lhe disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Senhor, muitas vezes nos sentimos como Elias. Há dias em que nos sentimos fracos, em que a carga parece demasiado pesada para suportar. Mas hoje recebemos a sua fortaleza. Se tu renovaste as forças de Elias, sabemos que também nos levantarás e nos darás novas forças para seguir em frente. Não permitiremos que o cansaço ou o desânimo nos afastem de ti. Hoje, decidimos nos levantar com fé, pois sabemos que tu estás conosco em cada passo do caminho, sustentando-nos com a sua mão poderosa. Senhor, também nos identificamos com os discípulos na tormenta. Eles estavam em uma barca. O vento e as ondas golpeavam com força, e eles sentiam medo. Em seu desespero clamaram: Senhor, salva-nos que perecemos. Mas Jesus se levantou, repreendeu a tormenta e tudo ficou em calma. Pai, às vezes na vida sentimos como se estivéssemos naquela barca. As tempestades chegam, os problemas nos sacodem, a incerteza tenta preencher o nosso coração. Mas hoje escolhemos confiar em Ti. Tu continuas tendo o controle do vento e das ondas. Quando a nossa fé for fraca, quando as circunstâncias nos fizerem duvidar, lembraremos que Tu estás em nossa barca. Não importa quão forte seja a tormenta, o nosso refúgio está em Ti. A nossa segurança está em Suas mãos. Senhor, quando vemos estes exemplos na Bíblia, a nossa fé se fortalece. Daniel, Davi, Elias e os discípulos confiaram em Ti e nunca foram envergonhados. Hoje desejamos ser como eles. Desejamos caminhar com a certeza de que as Suas promessas continuam sendo reais em nossa vida. Se Daniel foi livrado dos leões, Tu também nos livrarás de todo perigo. Se Davi venceu gigantes com fé, nós também venceremos as nossas batalhas, pois a nossa força vem de Ti. Se Elias foi renovado em sua debilidade, Tu também nos darás forças quando precisarmos. Se Jesus acalmou a tormenta, a nossa vida está segura em Suas mãos. Graças, Senhor, porque a Sua proteção é real e eterna. Não tememos, não duvidamos, não nos angustiamos. Vivemos sob o Seu abrigo, caminhamos em Sua presença e descansamos em Sua fidelidade que nunca falha. É uma vida de paz, de propósito, de alegria, vivida na plenitude do Seu amor. Senhor amado, neste dia aproximamo-nos de Ti com um coração humilde, reconhecendo que sem a Sua guia, sem a Sua direção, não podemos avançar. Tu és a luz que ilumina o nosso caminho, a voz que nos fala em meio à incerteza, o refúgio seguro em tempos de dificuldade. Pai, hoje colocamos a nossa vida em Suas mãos e clamamos por orientação. Tu conheces cada decisão que devemos tomar, cada passo que devemos dar. Às vezes, as opções parecem confusas, as portas se fecham e o caminho se nubla. Mas em Ti, encontramos a certeza de que nunca nos abandonarás. A Sua palavra diz no Salmo 91:15: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Senhor, invocamos o Seu nome com fé, pedindo que nos mostres o caminho correto. Ensina-nos a depender de Ti em todo momento, a confiar que os Seus planos são melhores que os nossos, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Ajude-nos a recordar que Tu vês o quadro completo, enquanto nós só vemos uma parte. Dê-nos a sabedoria para tomar decisões alinhadas com a Sua vontade e o discernimento para evitar os caminhos que nos afastam de Ti. Que a Sua sabedoria nos guie, que a Sua luz nos ilumine, que a Sua voz nos direcione em cada passo da jornada. Senhor,
também clamamos por proteção. Tu és o nosso escudo e o nosso defensor. A vida está cheia de perigos visíveis e invisíveis, mas descansamos na promessa do Salmo 91, 10, 11. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Declaramos esta promessa sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Que nenhum mal toque a nossa casa, que nenhuma enfermidade nos alcance, que nenhum plano do inimigo prospere contra nós. Que os seus anjos acampem ao nosso redor, guardando-nos de todo perigo, de toda cilada, de todo ataque do adversário. Senhor, proteja-nos não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Guarde o nosso coração da dúvida, da tentação, da amargura. Proteja-nos dos pensamentos que tentam enfraquecer a nossa fé, das palavras que tentam roubar a nossa paz, das influências que buscam nos afastar da sua presença. Pai, anelamos por uma transformação pessoal em nossa vida. Não queremos continuar os mesmos. Desejamos crescer, amadurecer espiritualmente, ser moldados pelas suas mãos. Tu és o oleiro, nós somos o barro. Transforma-nos, Senhor, segundo a sua vontade. Se há atitudes em nós que não lhe agradam, mude-as. Se há pensamentos em nós que não são de ti, purifique-nos. Que a sua graça nos capacite a viver uma vida que lhe agrada em tudo. Ensina-nos a viver com amor, com paciência, com humildade. Ensina-nos a perdoar, assim como tu nos perdoaste. Ensina-nos a amar, assim como tu nos amaste. Senhor, que cada dia seja uma oportunidade para nos aproximarmos ainda mais de ti. Que cada prova nos torne mais fortes na fé. Que cada vitória nos leve a glorificar o seu nome. Hoje, entregamo-nos completamente em suas mãos, confiando que tu estás operando em nossa vida, transformando-nos de glória em glória, de fé em fé. Que a sua vontade seja a nossa vontade e que a sua presença seja a nossa maior alegria. Que a nossa vida seja um reflexo do seu amor, da sua graça e da sua fidelidade, para a glória do seu nome. Que a sua graça nos capacite a viver com amor, com paciência, com humildade. Ensina-nos a perdoar, assim como tu nos perdoaste. Ensina-nos a amar, assim como tu nos amaste. Senhor, que cada dia seja uma oportunidade para nos aproximarmos ainda mais de ti. Que cada prova nos torne mais fortes na fé. Que cada vitória nos leve a glorificar o seu nome. Hoje, entregamo-nos completamente em suas mãos, confiando que tu estás operando em nossa vida, transformando-nos de glória em glória, de fé em fé. Que a sua vontade seja a nossa vontade e que a sua presença seja a nossa maior alegria. Que a nossa vida seja um reflexo do seu amor, da sua graça e da sua fidelidade, para a glória do seu nome. Neste percurso da existência, somos constantemente convidados a refletir sobre a natureza da fé e a profundidade da nossa conexão com o Criador. A cada passo, a cada desafio, a cada momento de alegria ou de dor, a presença divina se manifesta, convidando-nos a uma entrega mais profunda, a uma confiança mais plena. O Salmo 91, com sua promessa de abrigo e proteção, não é apenas um texto antigo, mas uma verdade viva que se desdobra em nossa experiência diária. Ele nos lembra que, independentemente das circunstâncias que nos cercam, há um lugar de segurança, um refúgio inabalável na presença do Altíssimo. É na quietude da alma, no silêncio do coração, que a voz do Eterno se faz mais clara. É ali que encontramos a força para prosseguir, a sabedoria para discernir e a paz que transcende todo o entendimento. A jornada da fé não é isenta de tempestades, de desertos áridos ou de vales sombrios. No entanto, a promessa do Salmo 91 nos assegura que, mesmo nesses momentos, não estamos sós. O Onipotente nos cobre com suas penas
e debaixo de suas asas encontramos a segurança que nos permite enfrentar qualquer adversidade com coragem e esperança. A verdade do Senhor, como um escudo e broquel, nos protege das setas que voam de dia e do terror que espreita na noite. Não é uma ausência de perigos, mas a certeza de uma proteção superior que nos envolve. É a convicção de que, mesmo que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, a nós nada nos atingirá, pois fizemos do Senhor o nosso refúgio e do Altíssimo a nossa habitação. Esta não é uma fé ingênua, mas uma fé madura, forjada na experiência da fidelidade divina, que nos permite olhar para as adversidades com a serenidade de quem sabe que está nas mãos do Criador. O amor de Deus, que nos amou tão encarecidamente, é a base de toda essa proteção. É por causa desse amor que Ele nos livra, nos exalta e nos responde quando o invocamos. Ele está conosco na angústia, nos livra e nos glorifica. Ele nos sacia com longa vida e nos mostra a sua salvação. Esta é a plenitude da promessa, que se estende não apenas à proteção física, mas à totalidade do nosso ser, abrangendo nossa alma, nosso espírito e nossa eternidade. É uma promessa de vida abundante, de propósito e de uma comunhão ininterrupta com o divino. Ao longo da história, inúmeros testemunhos se erguem para confirmar a veracidade dessas promessas. Homens e mulheres de fé, em diferentes épocas e culturas, experimentaram a mão protetora do Altíssimo em suas vidas. Suas histórias não são meros relatos do passado, mas ecos da fidelidade divina que ressoam até os dias de hoje, inspirando-nos a confiar ainda mais naquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Cada um desses exemplos bíblicos serve como um farol, iluminando o caminho e fortalecendo a nossa convicção de que o Senhor é digno de toda a nossa confiança. Consideremos novamente a figura de Daniel, um homem de integridade inabalável, que preferiu a obediência a Deus à conformidade com os decretos humanos. Sua fé foi testada no mais temível dos cenários, a cova dos leões. Ali, em meio a feras famintas, Daniel não se desesperou. Sua paz não dependia da ausência de perigo, mas da presença do seu Deus. Ele sabia que o Senhor, que havia fechado a boca dos leões, era o seu protetor. Essa certeza permitiu que ele descansasse, mesmo em um ambiente hostil. A lição de Daniel para nós é clara. A verdadeira segurança não reside na ausência de ameaças, mas na convicção de que o Altíssimo está conosco, guardando-nos e livrando-nos de todo mal. Que essa mesma fé nos inspire a enfrentar nossos próprios leões, sejam eles medos, ansiedades ou desafios aparentemente intransponíveis, com a serenidade de quem confia plenamente no cuidado divino. E o que dizer de Davi, o jovem pastor que se tornou rei, cujo coração ardia por Deus? Sua história é um testemunho da vitória da fé sobre a força bruta. Diante do gigante Golias, que amedrontava todo um exército, Davi não se intimidou. Sua confiança não estava em sua própria habilidade ou em armas de guerra, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Com uma simples pedra e uma funda, ele derrubou o gigante, provando que a vitória não pertence aos mais fortes ou aos mais numerosos, mas àqueles que confiam no poder do Altíssimo. A vida de Davi nos ensina que, por maiores que sejam os gigantes que se levantem contra nós, o nosso Deus é infinitamente maior. Que possamos, como Davi, enfrentar nossos desafios com a ousadia da fé, proclamando o nome do Senhor e crendo que Ele nos dará a vitória. Elias, o profeta do fogo, que viu o poder de Deus manifestar-se de forma espetacular, também experimentou momentos de profunda fraqueza e desânimo. Após um grande triunfo, ele fugiu para o deserto, desejando a morte. Sentiu-se sozinho, exausto e sem esperança. Mas o Senhor, em sua infinita compaixão, não o abandonou.
Enviou um anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo, lembrando-o de que o caminho ainda era longo e que ele estava com ele. A experiência de Elias nos revela a ternura de Deus para com seus servos, mesmo em seus momentos de maior fragilidade. Ela nos ensina que quando nos sentimos esgotados, quando a carga parece insuportável, o Senhor está pronto para nos levantar, renovar nossas forças e nos capacitar a prosseguir. Que a história de Elias nos inspire a buscar o Senhor em nossos momentos de fraqueza, confiando que Ele nos sustentará e nos dará a força necessária para continuar a jornada. E os discípulos, em meio à tempestade no mar da Galileia, clamando por socorro enquanto as ondas ameaçavam engolir a barca, o medo os dominou e eles pensaram que pereceriam, mas Jesus, que dormia tranquilamente na popa, levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e houve grande bonança. Essa cena vívida nos lembra que na vida enfrentaremos tempestades. Problemas, incertezas e adversidades podem nos sacudir e nos fazer sentir que estamos à beira do naufrágio. No entanto, a presença de Jesus em nossa barca é a garantia de que não seremos vencidos. Ele tem o controle sobre todas as coisas, e sua palavra é suficiente para acalmar qualquer tempestade. Que essa verdade nos traga paz em meio às tribulações, e que possamos, como os discípulos, clamar a Ele, sabendo que Ele nos ouvirá e nos livrará. Esses exemplos bíblicos e tantos outros são pilares de fé que nos sustentam. Eles nos mostram que a fidelidade de Deus não é uma teoria, mas uma realidade vivida por aqueles que o buscaram de todo o coração. Eles nos encorajam a crer que as mesmas promessas que se cumpriram na vida de Daniel, Davi, Elias e dos discípulos também se cumprirão em nossa vida. A proteção do Altíssimo é para todos os que nele confiam, e sua mão poderosa está estendida para nos guardar, nos guiar e nos sustentar em cada passo da jornada. Que possamos a cada dia viver essa verdade, permitindo que ela molde nossas atitudes, nossas palavras e nossos pensamentos. Neste dia, com o coração aberto e a alma sedenta, aproximamo-nos do trono da graça, reconhecendo que sem a sua guia, sem a sua direção, somos como barcos à deriva em um oceano vasto e incerto. Tu és a luz que ilumina o nosso caminho, dissipando as sombras da dúvida e da confusão. Tu és a voz que nos fala em meio à incerteza, trazendo clareza e propósito. Tu és o refúgio seguro em tempos de dificuldade, o porto onde a nossa alma encontra descanso e paz. Pai, hoje colocamos a nossa vida inteiramente em suas mãos, clamando por orientação em cada decisão que precisamos tomar, em cada passo que devemos dar. Sabemos que tu conheces o nosso futuro, os desafios que nos aguardam e as oportunidades que se apresentarão. Às vezes, as opções parecem confusas, as portas se fecham diante de nós e o caminho se torna nebuloso. Mas em ti encontramos a certeza inabalável de que nunca nos abandonarás. A sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nos assegura que quando o invocarmos, tu nos responderás. Tu estarás conosco na angústia, nos livrarás e nos glorificará. Essa é a promessa que nos sustenta, a âncora da nossa alma em meio às tempestades da vida. Senhor, invocamos o seu nome com fé, pedindo que nos mostres o caminho correto. Ensina-nos a depender de ti em todo momento, a confiar que os seus planos são infinitamente melhores que os nossos, mesmo quando a nossa compreensão é limitada. Ajude-nos a recordar que tu vês o quadro completo da nossa existência, enquanto nós, em nossa pequenez, só conseguimos enxergar uma parte. Dê-nos a sabedoria divina para tomar decisões alinhadas com a sua vontade perfeita e o discernimento espiritual para evitar os caminhos que nos afastam da sua presença e dos seus propósitos para a nossa vida. Que a sua sabedoria seja a nossa bússola, a sua luz, o nosso guia e a sua voz a nossa direção,
Além da orientação, clamamos também pela sua proteção contínua. Tu és o nosso escudo e o nosso defensor, a nossa torre forte contra as investidas do inimigo. A vida está repleta de perigos, tanto visíveis quanto invisíveis, mas descansamos na promessa do Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Declaramos esta promessa sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, que nenhum mal toque a nossa casa, que nenhuma enfermidade nos alcance, que nenhum plano do inimigo prospere contra nós. Que os seus anjos, mensageiros da sua vontade, acampem ao nosso redor, guardando-nos de todo perigo, de toda cilada, de todo ataque do adversário. Que a sua proteção nos envolva como um manto, nos dando paz e segurança em cada momento. Senhor, proteja-nos não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Guarde o nosso coração da dúvida que tenta minar a nossa fé, da tentação que busca nos desviar do seu caminho, da amargura que envenena a alma. Proteja-nos dos pensamentos negativos que tentam enfraquecer a nossa fé, das palavras vazias que tentam roubar a nossa paz, das influências mundanas que buscam nos afastar da sua presença e dos seus princípios. Que a sua verdade seja a nossa fortaleza e o seu Espírito Santo o nosso guia constante, nos conduzindo em toda a verdade e justiça. Pai, anelamos por uma transformação pessoal profunda em nossa vida. Não queremos continuar os mesmos, presos a velhos hábitos, a padrões de pensamento limitantes ou a atitudes que não lhe agradam. Desejamos crescer, amadurecer espiritualmente, ser moldados pelas suas mãos divinas. Tu és o oleiro, nós somos o barro. Transforma-nos, Senhor, segundo a sua vontade soberana. Se há atitudes em nós que não lhe agradam, mude-as. Se há pensamentos em nós que não são de ti, purifique-nos. Que a sua graça nos capacite a viver uma vida que lhe agrada em tudo, que glorifica o seu nome e que reflete o seu caráter em cada ação e palavra. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do seu poder transformador. Ensina-nos a viver com amor, um amor que se doa, que perdoa, que compreende. Ensina-nos a ter paciência, a esperar o seu tempo, a confiar em seus planos, mesmo quando a espera é longa. Ensina-nos a praticar a humildade, a reconhecer a nossa dependência de ti e a servir ao próximo com um coração despretensioso. Ensina-nos a perdoar, assim como tu nos perdoaste, liberando o peso da mágoa e da ressentimento. Ensina-nos a amar, assim como tu nos amaste, com um amor incondicional e sacrificial. Senhor, que cada dia seja uma oportunidade para nos aproximarmos ainda mais de ti, para aprofundar a nossa intimidade com o seu Espírito. Que cada prova que enfrentarmos nos torne mais fortes na fé, mais resilientes, mais dependentes da sua graça. Que cada vitória que alcançarmos nos leve a glorificar o seu nome, reconhecendo que toda a honra e toda a glória pertencem a ti. Hoje, entregamo-nos completamente em suas mãos, confiando que tu estás operando em nossa vida, transformando-nos de glória em glória, de fé em fé, de força em força. Que a sua vontade seja a nossa vontade e que a sua presença seja a nossa maior alegria, a nossa maior recompensa. Que a nossa vida seja um reflexo do seu amor, da sua graça e da sua fidelidade, para a glória do seu nome, hoje e para toda a eternidade. Que a melodia da sua presença nos envolva, que a luz da sua verdade nos guie e que o calor do seu amor nos aqueça em cada instante. Que a nossa alma encontre repouso em seus braços e que o nosso espírito se regozije em sua bondade. Que a cada amanhecer a nossa fé seja renovada e a nossa esperança fortalecida.
Que possamos caminhar com a certeza de que somos amados, protegidos e guiados por um Deus que é fiel em todas as suas promessas. Que a nossa vida seja um hino de louvor, uma oferta de gratidão e um testemunho vivo do seu poder transformador. Que a paz que excede todo entendimento guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém.